Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. O escritor e apresentador Afonso Borges está sentado em frente a uma estante repleta de livros. Sejam bem-vindos. Hoje a gente tem uma conversa bem séria, mas também recheada de coisas bonitas e descobertas e amores e superação. Eu falo hoje com a minha amiga Daniela Shannon. Por favor, coloque na tela. A publicitária e escritora Daniela Shannon está sentada em uma cadeira preta. Tudo bem? Finalmente estamos Ê! aqui, que bom! Ó, gente, para quem não Pois sabe, essa história toda tem um pano de fundo assim muito legal. Que o livro chegou na minha mão há um tempo atrás, eu li, ajudei a editar, Dona Rejane, maravilhosa, da Editora Autêntica, aceitou e está aqui. Quanto tempo depois, Dani? Tem uns 8 Afonso, foi meses? tudo muito rápido, porque eu escrevi o livro em 40 dias, antes de editar, eram quase 400 páginas. Eu escrevi ele em janeiro. Em fevereiro, esse livro chegou na sua mão. 2020. Em fevereiro, ele chegou na sua mão. Afonso Borges segura nas mãos o livro Eu Disse Não, de Daniela Shannon. Em junho, a gente estava assinando o contrato. Então, foi tudo muito rápido. E num país onde a gente sabe que escritores que não são conhecidos, a dificuldade que se tem de publicar um livro, né? Geralmente, os escritores iniciantes, eles bancam a própria obra. Então, foi tudo numa sequência de acontecimentos que eu falo que é como se o universo estivesse conspirando aí para esse livro realmente ser publicado e chegar na mão de quem ele precisa chegar. Eu Disse Não, uma história real de abuso, amor e superação. É o selo Vestígio da Editora Autêntica. Vamos começar pelo título. Nós tivemos uma dificuldadezinha com esse subtítulo, né? Hoje, o que você acha desse subtítulo? Eu teria mudado uma coisinha nele. Em vez de colocar É engraçado isso, né? Porque eu acho que para o escritor o livro nunca está pronto, né? Chega uma hora que a gente tem que entregar, porque se a gente continua, né, buscando formas de melhorar, esse livro nunca vai ser publicado. Mas eu teria colocado no título talvez uma história real de amor próprio, em vez de só amor, Bom, amor próprio, abuso e superação. Eu acho que talvez aí na segunda edição a gente faça esse pequeno ajuste aí. tá, eu queria só uma frasezinha da Luiza Helena Trajano. Vou ler para vocês um pequenininho trecho. A história de Daniela Shannon é inspirada, desculpe, repetindo, a história de Daniela Shannon é inspiradora para quem passa por um relacionamento abusivo. Após romper um ciclo de 20 anos de assédio e violência, ela disse não, aquela palavrinha maravilhosa, não, e provou que é possível se libertar, recomeçar, buscar a felicidade, mas ainda tornar-se uma voz para as mulheres que procuram se reconstruir. Eu gosto muito da coisa da reconstruir, eu gosto desse verbo, né, Daniela? Foi bem colocado pela Trajano. Daniela partiu para uma ação criando o projeto Eu Disse Não, que ajuda mulheres vítimas dessas violências. Também é ativa no Grupo Mulheres do Brasil e nos comitês Vozes e Violência contra Mulheres. Palavras da Luiza Helena Trajano. Bem, eu gostei dessa síntese, porque ela reúne verbos que me agradam, reconstrução, a superar, né? Mesmo com tanta carga de costumes em cima dela. Então, Daniela, eu a convido nesse momento para contar a sua história. A voz é sua. Bom, vamos lá. Eu fui uma criança muito amada. Muitas pessoas acham que uma mulher que sofre a violência doméstica, ela vivencia a violência doméstica na infância. Não é o caso. Eu fui uma criança muito amada, mas eu tive uma falha na minha sensação de pertencimento quando os meus pais se divorciaram. Eu tinha 9 anos e meus pais se divorciaram numa época onde pais não se divorciavam. Eu era a filha da separada.
E cresci dessa forma, lidando com isso da forma mais natural que eu consegui, né? Tive uma adolescência também normal, mas aos 23 anos eu conheci o meu ex-marido. A gente se conheceu em Ouro Preto, num carnaval, e começamos a namorar, e desde o início foi um namoro muito intenso. Eu costumo dizer que o abusador, ele se apropria dos sonhos da mulher. Ele faz quase que um espelhamento desses sonhos. Então, ele começou logo no início a realizar tudo aquilo que para mim era muito importante. Só que a pessoa que passa por isso não é vamos dizer, não é a realização. Ele pega os seus sonhos e constrói castelos de fumaça. Ele te faz acreditar que vai fazer aquilo virar uma realidade. E no início, o seu corpo, como todas as pessoas que estão apaixonadas, são bombardeadas por uma série de neurotransmissores ali, de amor, de prazer, de bem-estar, de alegria. Isso num relacionamento abusivo, isso é muito forte. E essa mulher, ela vai se sentindo querida, ela vai se sentindo amada, ela vai se sentindo aceita, e de um momento para o outro, aos pouquinhos, ele vai tirando isso, ele vai te fazendo se sentir inadequada naquela relação. O relacionamento abusivo, ele é baseado na carência, isso é muito importante de ser explicado. Por quê? Imagina como que um cassino, por exemplo, ele trabalha. Ele trabalha o tempo todo na falta. Você perde, e de vez em quando ele te dá ali uma migalhinha de ganho, de afeto. O relacionamento abusivo, ele funciona da mesma forma. Então, o meu namoro, ele foi um namoro que eu posso dizer que ele foi uma montanha-russa emocional. Eram altos e baixos o tempo todo. Ou a coisa estava no céu ou estava no inferno. Não existia um meio termo disso aí. E aí, faltando 10 dias, eu namorei 6 anos e meio antes de me casar. Faltando 10 dias para o meu casamento, eu recebi o primeiro tapa. Foi uma coisa bem complicada, porque a gente já estava com os convites completamente todos distribuídos, a gente já tinha uma casa sendo construída, uma energia enorme ali de tijolo, cimento, dinheiro, famílias envolvidas, e aí veio a fala do arrependimento, que aquilo lá nunca mais iria acontecer, que se arrependia imensamente, queria me fazer a mulher mais feliz do mundo, e eu casei. E, obviamente, o ciclo, ele começou a se repetir de uma forma mais intensa durante o casamento. Quando minha filha estava com mais ou menos 2 anos, veio a primeira surra. Eu vivia sozinha, era um casamento muito solitário. O relacionamento abusivo, ele tem essa característica muito forte, onde a mulher ela se relaciona por 2, ela tenta por 2, ela ama por 2, não existe nenhum tipo de reciprocidade. Só que nós fomos criadas, as mulheres foram criadas para acreditar no amor, né? O amor tudo salva. Existe uma cultura que a gente está inserida num contexto onde existe o mito do amor romântico, onde a mulher é responsável por um amor onde ela se doa completamente e o homem ele está ali numa posição onde ele recebe, né? Então é aquela velha história, vamos tentar mais um pouquinho, isso é só mais uma crise no casamento, isso pode melhorar. E no relacionamento abusivo, você realmente se parece com aquele burrinho, com a cenoura, que você nunca alcança, porque você está sempre buscando
é uma pessoa que não existe, que é aquela pessoa do início do relacionamento. Então, sempre você está pautada na esperança de que um dia aquilo lá vai mudar, que vai melhorar. E aí vem o ciclo do abuso, que é onde você tem a fase da tensão, a fase da explosão, e então entra novamente na fase da lua de mel. Então, nessa fase da lua de mel, você realmente acredita que aquele relacionamento ele vai melhorar, ele vai mudar, que ele vai voltar a ser o homem que ele era ali no início daquele relacionamento. Então, assim foi, né, o casamento todo. Foram 12 anos de casamentos, quase 7 anos de namoro, até eu resolver me separar. Houveram várias agressões nesse decorrer do tempo. E um dia eu falei, basta, eu não aguento mais. Foi quando as agressões elas começaram a acontecer na frente dos meus filhos. E eu não queria que as minhas meninas crescessem achando que aquilo ali era normal, que aquilo ali era uma coisa que fosse uma referência de amor para elas. E aí eu saí desse casamento. O problema de um relacionamento abusivo é que o abuso ele não se encerra quando você termina o relacionamento. Na verdade, ele se intensifica, e se intensifica muito. E aí foram que começaram realmente as perseguições. Se você pensa assim, dentro de um relacionamento comum, né, já é difícil de você sair, já existe um luto, dentro de um relacionamento abusivo, onde existe humilhação, onde existe perseguição, onde existe ameaça de morte, onde existe falência financeira, porque é uma das formas do ex-parceiro atingir também, é uma coisa quase que sobre-humana. E aí, nesse período que durou mais ou menos aí alguns anos, após a separação, houve inúmeras ameaças de morte, a ponto do juiz determinar que ele teria que usar a tornozeleira. Dentro desse período de 90 dias que ele usou a tornozeleira, eu soube que ele violou 66 vezes a medida protetiva. 2 anos depois, ele chegou a ser preso, preferiu ser preso do que pagar a pensão das meninas, ou seja, foi uma série de acontecimentos que no final das contas, eu parecia que realmente eu estava dentro de uma guerra. Eu fui diagnosticada depois com o transtorno do estresse pós-traumático, que é uma coisa de veterano de guerra mesmo, e aí foi a hora que eu entendi que eu precisava de ajuda. Depois de anos vivendo o abuso, depois de anos vivendo a perseguição, foi a hora que realmente eu falo que eu fui no fundo do poço, e ali eu falei, daqui eu não tenho mais como para mais onde ir, então daqui eu tenho que começar a me reerguer. Uma coisa que eu esqueci de contar foi que 3 meses após a minha separação, ele invadiu meu escritório, roubou meu escritório e me espancou lá dentro uma última vez. Então, foram várias sequências. Eu costumo dizer o seguinte, o relacionamento abusivo ele se sustenta por 3 pilares: a vergonha, o medo e a culpa. A vergonha te mantém dentro de um segredo, onde te impede de pedir ajuda, né? A culpa te tira o senso crítico da situação, porque o relacionamento abusivo ele te coloca muita culpa em tudo. E a questão do medo é quando, no meu caso, eu tive a felicidade de ter a minha família me apoiando, mas muitas mulheres não têm. E elas ainda são revitimizadas pelo sistema. Ou seja, quando elas vão denunciar, quando elas vão pedir ajuda, elas muitas vezes não têm ou a ajuda da família, que fala que ela tem que tentar mais um pouco o casamento, ou chega numa delegacia, a delegacia fala, o policial fala pergunta se ela tem certeza, se ela quer realmente denunciar. Então, o processo todo é muito complicado. Então, eu precisei fazer uma reconstrução da minha autoestima, da minha individualidade, para eu conseguir, então, seguir em frente, porque a mulher sai muito quebrada de um relacionamento assim, sabe? Vamos dar uma paradinha? Vamos dar uma paradinha para a gente começar a criar uma coxa de retalho aqui bem legal. Primeiro é a seguinte,
voltamos um pouquinho e eu gostaria de ouvir de você o seu interesse pela literatura. Principalmente porque, pô, foi através da literatura que a gente está aqui vendo materializado, e isso é importantíssimo, né? O livro continua sendo de todas as artes a única que transcende a experiência do outro para o universo individual do outro. Uma característica da arte é a coletividade, né? Sempre tem uma corporação de gente trabalhando nos teatros, nos cinemas e tudo. O livro não, o livro é um para um. Então a minha pergunta é assim, por que e como você foi para o livro? Eu sempre li muito, desde criança. A leitura ela sempre foi muito presente na minha vida, na vida da minha família. Eu sempre vi minha mãe lendo muito, eu sempre vi minha irmã lendo muito, eu sempre li muito. E aí eu me vi trilhando a publicidade. E dentro da publicidade eu me descobri redatora. Foi uma profissão que eu exerci por muitos anos, redatora publicitária. E durante o casamento, eu comecei a escrever para poder me resgatar. Eu precisava entender de novo quem eu era, depois de tantos anos perdida dentro daquele relacionamento. Uma coisa que eu preciso te explicar para você poder entender a importância dessa escrita nesse resgate meu é o seguinte: o que faz uma mulher ficar presa dentro do relacionamento abusivo? É a perda de tudo que faz ela ser autêntica. Ela começa num processo que a gente chama de adestramento, ela começa a se sentir inadequada. E aí ela passa a abrir mão da própria individualidade para poder atender às exigências do outro, para não ser punida dentro daquele relacionamento. Então ela começa a deixar de ser quem é para poder entrar no mundo do outro. E com isso ela vai acabando perdendo a sua autoestima, porque se ela perde a individualidade, automaticamente ela perde sua autoestima também. E com a perda da autoestima, ela perde a capacidade de colocar limite, de dizer não. Então, nessa perda minha da individualidade, eu fui proibida de ter rede social. Ele não gostava que eu tivesse rede social. Então, eu criei um blog, e nesse blog eu comecei a escrever. Eu escrevia, eu não esperava que ninguém lesse, eu simplesmente comecei a escrever para poder coordenar de novo meus pensamentos, meus sonhos, quem eu era, quem eu tinha sido, quem era a pessoa que eu queria ser dali para frente. E ali eu realmente fui entendendo de novo e fazendo as pazes de novo, digamos, com a minha essência. E quando eu saí desse casamento, eu resgatei esses textos e dei sequência, eu continuei a escrever. E um dia eu falei, eu acho que eu tenho uma vivência grande aqui que eu possa conseguir ajudar outras mulheres. Foi quando, em 2018, eu criei um projeto, o Eu Disse Não, e que ele, através de textos, né, no Instagram, eu conseguia passar a informação da dinâmica do abuso. E em 2018, eu decidi que eu iria escrever um livro. Eu falei, eu vou escrever um livro, só que eu ainda não estava pronta. E, internamente, eu ainda não estava pronta. Eu ainda precisava desse tempo de reconstrução. E quando ele veio de uma vezada só, que foi em 2020, foi o fato que eu contei, que eu sentei, foi de uma vezada mesmo, foi quase que uma catarse assim, de escrita. Eu ficava 12 horas por dia escrevendo, e o livro saiu com muita facilidade. Talvez aí muito por causa desse histórico todo aí, de ler a vida toda, né, de ter uma base aí como redatora publicitária. Então isso saiu com uma facilidade muito grande. Bem, me interessa saber um pouco aliás, me interessa te perguntar, eu ia formular, mas não vou formular, vou perguntar. Qual que é o papel do medo nesse contexto? O medo, ele impede que você peça ajuda. O relacionamento abusivo, ele é todo calcado no medo.
né? A mulher, inclusive, ela deixa de ser ela por medo. O tempo todo existe uma coação, o tempo todo existe uma manipulação, o tempo todo existe uma intimidação, mesmo que ela seja velada. Vou te dar um exemplo. O parceiro vai e fala que ela tem que arrumar determinado cômodo. É um exemplo. Só que ele não fala aquilo como um pedido. Ele meio que, pelo tom de voz, ele impõe e fala que é melhor que aquilo seja feito, não declaradamente. A mulher, ela vai lá e faz. Depois ele faz uma inversão daquilo ali, falando que ela limpou porque quis. Ou seja, o tempo todo nesse relacionamento existe essa inversão, essa manipulação. É o que a gente chama de dissonância cognitiva, onde a pessoa começa a duvidar dos próprios sentimentos, ela começa a duvidar das próprias certezas. E aí vem o outro e fala, não foi bem isso que eu disse, não foi bem assim que aconteceu. Então aquilo tudo é muito velado. E aí vem o problema, porque a maioria das mulheres, elas acreditam que o relacionamento abusivo, ele só é abusivo quando existe agressão física. E já foi comprovado que a agressão psicológica, ela causa tantos danos ou mais, às vezes, do que a própria agressão física. Do ponto de vista, você falou sobre a questão cognitiva, e eu vou tentar conduzir esse assunto da questão cognitiva para a verdade e a mentira. Uhum. Existe, nesse contexto do abuso, nesse relacionamento abusivo, uma faixa muito tênue entre a verdade e a mentira, né? Você acredita nas mentiras como se fossem verdades e vice-versa, né? Exatamente. É o que a gente fala que é o próprio trabalho da recompensa e punição, tá? O relacionamento abusivo, só para você poder entender, ele passa por várias etapas. Essas etapas são importantes em serem entendidas para eu poder explicar isso. Nenhum relacionamento abusivo ele começa ruim. Pelo contrário, ele começa muito bom. E aí, aquela mulher, ela vai se sentindo linda, ela vai se sentindo amada, ela vai se sentindo perfeita, adequada, e aos pouquinhos ele vai retirando aquilo ali. É quase como uma armadilha, porque na hora que a mulher percebe, ela já está completamente envolvida naquela situação, naquele relacionamento. E aí ele vai trabalhando a carência. Tudo que aquela mulher mais demanda é exatamente o que ele não vai entregar naquela relação. Não existe nenhum tipo de reciprocidade. E aí ela se coloca numa posição de eterna pedinte. Isso confere ao abusador um poder muito grande, porque ela está sempre ali o tempo todo migalhando. É como se fosse um sofrimento interminável, é aquela coisa, aquela gotinha que nunca para de pingar. Está sempre desmerecendo, está sempre desvalorizando, está sempre humilhando, e de repente ele vem com uma migalhazinha de afeto. Eu costumo dizer que é um balde de 1000 furos. Quanto mais você tenta agradar, menos a pessoa está satisfeita. E aí vem essa parte da punição, né, do adestramento, que é recompensa e punição, ou seja, existem regras veladas ali dentro daquele relacionamento, da forma como ele espera que você se comporte. Aquilo ali nunca foi verbalizado, aquilo ali nunca foi falado de forma clara. Então, essa mulher nunca sabe como se comportar dentro daquele relacionamento. Ela nunca sabe qual que é a atitude dela, qual que é a fala dela, que vai gerar uma explosão ou uma aprovação. E aí ela começa a literalmente a abandonar a própria individualidade, a própria personalidade para se encaixar na expectativa do outro. Quanto mais dependente essa mulher está do parceiro, mais violento ele se transforma. Por quê? Porque a autoconfiança dele está totalmente ligada à fraqueza dele. É uma coisa muito doida isso. E aí ela vai perdendo esse senso crítico, porque quando ela passa a ter medo do parceiro, ela passa também a ter medo de ser abandonada. É uma dualidade muito louca isso aí. Ela começa a ter pavor de ser abandonada. Uma questão de até uma dependência, né? É uma dependência. Inclusive, os estudos já mostraram
que o cérebro de uma mulher que vive um relacionamento abusivo se comporta igualzinho de um dependente de cocaína. Ele se torna a droga dela. É como se todos se... Imagina, ela está ali naquele processo de carência ali o tempo todo, ela nunca recebe nada. De vez em quando, ele vem e joga aquela migalhazinha de afeto para ela. Pode vir em forma de sexo, pode vir em forma de atenção, pode vir um carinho, pode vir um elogio, pode ser um presente, não importa. Ele joga uma migalhazinha. Os centros de recompensa do cérebro dessa mulher acendem como se fossem as luzes de Las Vegas. Por quê? Porque ela está ali o tempo todo permeada na carência. Na hora que ela recebe o mínimo, ela começa a achar, ela veio de um estado de sofrimento. Na hora que ele vem com um pouquinho que seja, aquilo ali ameniza a dor dela. E o cérebro começa a entender que aquela pessoa é a salvação, é o antídoto para o sofrimento dela. Então, realmente uma química cerebral que é jogada no organismo dessa mulher, que é uma coisa violenta. Ela literalmente fica quimicamente viciada no abusador. Ela começa a perder o senso crítico e o senso de indignação, a ponto de literalmente entregar a vida dela nas mãos dele. E quando ele está longe, né, e aí vem então a parte do descarte, né? Você não é mais a mesma, você não é mais aquela mulher que eu admirava, que eu amava do início, e ela começa a fazer de tudo para receber novamente a admiração daquela pessoa. Quando ela chega num ponto de dor tal que ela fala, eu não aguento, dor emocional mesmo, eu não aguento mais aquilo ali. O que acontece? Ele volta a ser aquele príncipe do início. Isso só reforça essa dependência, porque novamente o corpo dela vai ser inundado com os hormônios do prazer, do bem-estar, do amor, da felicidade, durante aquele período curto de lua de mel. Só que aí aquilo ali tem validade. E novamente aquilo lá vai começar a entrar no ciclo vicioso do abuso, porque aí vem novamente a fase da tensão, a fase da explosão, e na hora que a coisa fica insustentável, ele volta a ser aquela pessoa bacana do início. Tânia, eu sei para formular, vamos falar, superar, tá, é mais que isso, mas vamos usar o verbo. Tudo isso teve que entender também o cérebro do outro, teve que entender também o que se passa no coração, na cabeça do outro. Como é que foi esse processo de compreensão? Afonso, foi complicado porque em 2013, quando eu me separei, não se falava abertamente sobre abuso. Não se falava abertamente sobre relacionamentos abusivos, gaslighting, ninguém falava sobre isso. Então, eu gostaria até que você falasse, depois falasse sobre o gaslighting um pouquinho. Falo, eu explico sim. Então, quando eu saí disso, eu saí ainda muito perdida, achando que meu casamento era um casamento ruim. Eu ainda não entendia que ele vivia o padrão clássico do relacionamento abusivo. E aí eu fui começar a entender, fui começar a literalmente estudar, ler, por que eu tinha demorado quase 20 anos. Eu tinha uma vida toda pela frente, eu tinha 23 anos. Né, esclarecida, com milhões de possibilidades, por que 20 anos para conseguir sair disso? Foi a hora que realmente eu fui entrar de cabeça no assunto para poder me aprofundar nisso aí. E aí eu descobri o seguinte, existem 2 tipos de abusador. Existe o abusador, que é o abusador machista, que é aquele que está inserido dentro de uma cultura que é patriarcal, que aprendeu com o avô, que aprendeu com o pai, ou seja, ele foi ensinado a agir dessa forma. E existe o abusador que sofre de um transtorno de personalidade, que chama transtorno de personalidade narcisista. Nesse caso, não existe cura, não existe remédio, não existe tratamento. E aí que as mulheres precisam entender que quando existe esse transtorno por trás do abuso,
não adianta tentar salvar um casamento, porque esse casamento não tem salvação. É um processo bem complexo, e no dia que eu entendi isso, isso me libertou, acho que de umas 300 pedras, sabe? Porque a mulher, ela sai realmente assim, com essa sensação de culpa. Onde foi que eu errei no meu casamento? E na hora que você entende que realmente existe um transtorno ali por trás, né? Esse transtorno é um tipo de psicopatia. Eu não estou te ouvindo. Falando da droga, do químico e de tudo, eu queria que você falasse um pouco sobre o papel realmente da droga, mas a droga máxima da sociedade mundial, que é o álcool. Isso foi decisivo, não foi? Complicou? Me fala um pouco do papel do álcool na relação. O grande problema que o álcool ele trouxe no meu casamento é porque quando ele bebia, ele voltava bem mais agressivo para casa. Então, isso ele potencializava a violência dentro de casa. O álcool, ele potencializa, né? Só que a gente não pode jogar a culpa do abuso no álcool, ou nas drogas, ou no problema da falta do dinheiro. Isso não pode acontecer, né? O problema está no abusador, e não no álcool, não nas drogas, não numa crise, não. O problema é o abusador. Isso tem que ficar bem claro e bem separado. Porque senão, muitas vezes, as pessoas falam, não, é só lidar, então, com um problema externo, que o meu problema dentro do relacionamento está resolvido. Não é por aí, não. Beleza. Não, isso é importantíssimo, não tem nada a ver. Isso não, álcool não culpabiliza, o álcool não é culpado de nada. Uhum. Todo mundo sabe, não adianta. Eu gostaria que você falasse agora um pouquinho, você pulou o gaslighting. O que é o gaslighting? Gaslighting é uma expressão, ele surgiu a partir de um filme da década de 40, onde existe um casal e o marido começou a apagar as luzes de casa e falar que não estavam apagadas, que a esposa que estava louca. Então o termo surgiu disso. Quando se modifica a percepção do outro. Na prática, o que seria o gaslighting? Eu falo alguma coisa com você que foi alguma coisa grave, que tenha te magoado profundamente, e aí na hora que você vem me questionar isso, eu falo, não falei isso não foi bem isso não. Então a mulher que passa por isso sistematicamente, ela começa a duvidar da própria percepção de sanidade, da própria memória, ela começa a questionar da própria noção de verdade dela. Isso é muito usado como forma de manipulação dentro do relacionamento abusivo. Dani, posso te fazer uma pergunta pessoal, assim, mais pessoal? Pode? Uhum. É reflexão da minha identificação, assim, que eu tenho também. Como é que eram suas noites? Eu vou te dizer que o sexo era muito bom no relacionamento. Essa parte. Eu falo que assim, foi o único pilar que manteve o meu casamento por tantos anos. O sexo era muito bom. Mas, no geral, eu vivia muito sozinha. Ele saía de manhã cedo, voltava de madrugada. Então, foi um casamento muito solitário. Isso de segunda a segunda, praticamente. Porque o único dia que ele deveria estar em casa, que era o domingo, ele saía para poder ir beber com os amigos ou para poder ir passear de moto, enfim. Ele nunca estava presente comigo, com as meninas. Então, isso foi bem complicado, porque eu vivi um casamento muito sozinho. Eu me referia à questão do medo, da solidão associada a medo, a abandono, né? Isso conta muito também nessa hora. Uhum. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho pós-livro? Livro não, pós-decisão, que é o seu projeto, eu disse. Não? Tá. O projeto, senão ele começou em 2018.
como uma forma, eu digo que foi uma forma até de autocura. Eu ajudando outras mulheres, eu conseguia também ajudar a mim mesma. Foi o resultado de todos esses anos de pesquisa, de leitura, e aí eu criei esse projeto. O porquê do eu disse não? Porque o eu disse não, na hora que você aprende a dizer não, significa que sua autoestima está ok. Você só consegue dizer não para o outro a hora que você perde o medo de não ser amado. Então, essa validação, ela começa a ser interna, né? A partir do momento que eu me aprovo, eu não preciso mais da aprovação do outro. Então, eu consigo botar limites, eu consigo dizer não. Eu criei esse projeto, então, em 2018. Inicialmente, eram apenas postagens no Facebook. E, a partir daí, eu decidi que eu tinha ferramentas incríveis para poder ajudar outras mulheres de outras formas. Não só através do Instagram e do Facebook, mas através de uma ajuda presencial. E aí eu fui fazer vários cursos, porque eu tinha vivência, mas eu ainda não tinha as ferramentas. E aí eu criei uma metodologia, onde hoje em dia eu ajudo mulheres a saírem de relacionamentos abusivos ou se reconstruírem após saírem desses relacionamentos, porque elas saem muito, muito quebradas. Então, eu ajudo essas mulheres a resgatarem a autoestima, a entenderem, a se enxergarem, às vezes, dentro do processo do abuso, porque isso é uma coisa muito engraçada. A mulher, ela sente o sofrimento, ela sente o abuso, mas ela não consegue nomear o que ela está vivendo. Então, a partir do momento que a gente fala, que a gente explica, essa mulher sai do abstrato e consegue se enxergar dentro de uma relação do abuso. A partir do momento que ela se enxerga, é o primeiro passo para a saída, é o passo mais importante, é ela primeiro se enxergar dentro do relacionamento abusivo. Né? Então, esse meu projeto, ele partiu disso, dessa vontade de ajudar outras mulheres que estavam passando por isso. Eu acho que talvez até porque quando eu saí, não existia ninguém que eu pudesse conversar sobre isso. As pessoas não falavam, era quase como se fosse um quarto escuro que ninguém queria abrir. E toda vez que se falava, existia um certo julgamento, um certo apontado de dedo. O que foi que ela fez para poder merecer isso? Esse cara não bateu nela à toa. Existia uma coisa velada ali. E eu falei, gente, isso precisa ser desmistificado. Esse conceito de mulher de malandro, ele precisa ser desmistificado. As pessoas precisam entender que quando uma mulher se mantém dentro de um relacionamento desse, ela não se mantém porque ela quer, ela se mantém porque existe uma dependência, existe uma questão cultural, onde existe aquele conceito romantizado da família. Muitas vezes ela fica por causa dos filhos, existe uma questão de dependência financeira, ou seja, são tantos fatores que põem a mulher naquele lugar, sabe? E onde vem uma sociedade que muitas vezes simplesmente vai lá e resume aquilo ali num conceito cruel, que é o mulher de malandro. Eu falei, a gente precisa desmistificar isso. Isso precisa acabar, sabe? As pessoas precisam começar a entender o que realmente é o processo do abuso. Foi daí que, então, realmente nasceu o projeto. Tá, mas eu quero falar mais do projeto, mas me deu uma interrupção, assim, na hora que você falou a mulher de malandro. Uhum. Fala um pouquinho, por favor, da sua experiência e da sua relação com a polícia, com a justiça, com a polícia. Como foi? Houve discriminação? Como é que foi esses primeiros momentos, essa relação que você teve, que foi longa, com o mundo da justiça? Nossa, difícil. Infelizmente, a gente tem que lidar com uma justiça que ela é lenta, ela é falha. Meu processo, obviamente, ele foi para o litigioso, porque a primeira coisa quando o abusador ele não tem como mais te atingir fisicamente, ele tem 3 formas de te atingir: ou financeiramente, ou através dos filhos, ou através da difamação, né? Então, assim, até mesmo antes dele sair de casa, ele parou de ajudar na questão financeira. E aí, obviamente, a coisa foi para o litigioso, foram 2 anos de litígio,
E nesse meio tempo, foi tudo muito duro, porque enquanto existiam os ataques, as ameaças de morte, né, eu tenho mais de 500 mensagens de ameaça catalogadas na justiça, cada vez que eu precisava acionar a justiça, era tudo muito moroso, sabe? E numa situação de violência, muitas vezes você precisa de respostas rápidas. Eu me lembro de uma situação, essa situação foi surreal. Eu precisava levar uma testemunha comigo na delegacia de mulheres para poder ela dar o depoimento que ela tinha presenciado a ameaça. Quando eu cheguei lá, ainda não era nem computador, eles nem estavam informatizados ainda. Era uma agenda, tinha uma moça numa mesa com agenda. E na agenda eu vi que ela tinha me marcado para ser ouvida no mesmo horário que ele tinha sido intimado. Ou seja, um órgão que está ali, teoricamente, para poder te proteger, para que está ali para poder te preservar, te coloca debaixo do mesmo teto, no mesmo horário, né, sem condições de te proteger na hora que você sai dali, dentro de uma situação onde existe uma Maria da Penha, ou seja, deveria existir um distanciamento ali de pelo menos 250 metros. A própria delegacia de polícia me colocou dentro de uma situação de vulnerabilidade. O que aconteceu? Então, não, acabou que na hora que eu vi o nome dele lá, eu imediatamente falei, olha, eu não vou ficar aqui, eu me recuso a ficar aqui, vocês marquem outro dia. E eu lembro que eu saí de lá quase como uma fugitiva, sabe, correndo aos prantos, morrendo de medo, e querendo, né, meu Deus, como que eu lido com isso? Quantas e quantas vezes também já não cheguei a precisar ir numa delegacia e fui, o que a gente chama de revitimização. Eles te perguntam, você tem certeza mesmo que isso aconteceu? Você tem certeza mesmo que você quer levar isso em frente? Você sabe que você vai prejudicar ele, né? Se isso for para a ficha dele, pode ser que depois isso atrapalhe ele profissionalmente. Ou seja, ele é o responsável pela situação, né? Não eu. As pessoas precisam parar de inverter essa situação onde colocam a mulher ainda se sentindo culpada pelo fato de estar denunciando, porque vai prejudicá-lo. Ou seja, ele mesmo, com as atitudes dele, se prejudicou, ele mesmo se colocou dentro daquela situação. Mas muitas mulheres passam por isso. Na hora que elas chegam para denunciar, elas têm que lidar com todo esse descrédito, sabe, com toda essa falta de apoio. Realmente, assim, falta que haja, eu acho, um certo treinamento, um certo olhar, mostrar para as pessoas que trabalham com isso dentro dessas delegacias, para elas entenderem realmente como que funciona a coisa. Porque muitas vezes eles, inclusive, questionam se aquela mulher não está fazendo aquilo ali para poder se vingar, sabe? Existe desmerecimento, existe um desmerecimento da mulher o tempo todo. É bem complicado, Afonso, eu vou te dizer que não é fácil, não. Já é difícil demais a gente denunciar uma pessoa com quem se criou laços de afeto, né? Porque uma coisa é você ir lá denunciar uma pessoa que te roubou um celular. Você não criou. Ali foram anos, né, de convívio. Muitas vezes é o pai dos filhos. É complicado você romper essa barreira e tomar coragem de denunciar. Ou seja, se as redes de apoio, se as delegacias, se o sistema judiciário ainda não colaborarem, não tornarem esse processo, ainda que já é difícil, mais fácil, fica muito difícil da mulher tomar essa decisão. Uma pergunta, no projeto Eu Disse Não, você auxilia pessoas que também querem sair de uma relação? No início você falou que era só depois. Eu ajudo, tá? Eu vou te falar a frase que eu falo para essas mulheres. Eu te dou a cartola e eu te dou o coelho, mas a mágica, quem tem que fazer são elas. Por quê? Porque isso vai exigir um nível de vontade absurdo. Isso eu não posso fazer por elas, porque vai existir o processo de abstinência ali também. E elas vão ficar tentadas a voltar para poder minimizar a dor emocional que elas estão sentindo,
que é aquilo que eu te falei, eu te expliquei da questão da droga, né? O cérebro foi convencido que aquele abusador é a solução ali para a dor emocional delas. Então, elas, quando saem desse relacionamento, elas acreditam, elas têm que ter muita força de vontade, não é uma coisa fácil de se fazer, não. Dani, você desculpa, nós nos envolvemos tanto na conversa que só agora a Letícia me jogou uma coisa aqui na cabeça, caiu aqui. Ô, gente, muito obrigado, pessoal que está assistindo. Desculpe não ter falado antes, viu? Leonardo, Aline, Ivete, Tadeu, Isabela, Hernânia. Olha, tanta gente, muito obrigado. Desculpe não ter citado vocês antes aqui na live. Peço que vocês se inscrevam, compartilhem, aperte o sininho, enfim, essa coisa toda da internet. Muito obrigado, viu? Continuando, eu gostaria de pegar essa mesma trilha da vontade tão necessária para que se saia desse processo. E a pergunta é: como é que foi você superar o medo da exposição e chegar aqui, nesse momento, conversar comigo? Eu nunca fui muito de me importar muito com a opinião dos outros, não, sabe? É lógico que a gente vive uma sociedade que a gente, obviamente, tem um cuidado, mas eu desde sempre já fui muito mais desapegada em relação a esse conceito do outro. Mas chegou num ponto que a difamação, ela foi tão pesada que eu precisei realmente me desvincular disso. Ou seja, chega num ponto que a quem me importa o que pensam são as pessoas muito próximas a mim. É minha família muito próxima. É meu pai, é minha mãe, são meus irmãos, né? São minhas filhas, eram minhas filhas ali. Tirando esse núcleo muito pequeno, deixa falar o que quiserem, sabe? Eu não tenho como provar para o mundo quem eu sou. As pessoas que me amam, as pessoas que me conhecem, sabem a minha índole, sabem quem eu sou. Então, realmente chegou num ponto que eu desliguei mesmo, deixa falar o que quiserem. E aí eu sempre fui muito franca nas coisas. A minha forma de escrever, a minha forma de me abordar com as pessoas próximas sempre foi muito aberta. Eu escrevi o livro da forma como eu sou com as pessoas, quase como uma conversa. Foi como eu falei, eu não teria como ser sincera nesse livro se eu não me expusesse ali da forma como eu sou, inclusive com todos os meus defeitos, inclusive com todas as qualidades também. O livro ele não seria sincero se eu não tivesse contado a história da forma como ela foi, né? Inclusive colocando todas as minhas falhas ali no livro também, que eu acho que eu coloco isso com maestria, não só o lado bom, mas o lado ruim também. Para vocês que não viram o livro, né? Tomara que vejam. Falando nisso, estou falando desse livro da Dani. É uma conversa. É uma conversa não só através da própria literatura que ela constrói, mas também num esquema que mistura as redes sociais, não é? Mistura com como foram as conversas, como foram os diálogos ali também. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Como você se utilizou deste recurso para trazer para a literatura. Nossa, isso foi... isso, eu vou te dizer que me salvou em vários momentos, assim, porque o trauma de determinadas situações, ele me bloqueou muitas memórias, assim. O que precisou voltar, voltou, o que ficou bloqueado, eu mantive bloqueado. Mas eu fazia registros, não do que eu estava vivendo, não era uma coisa direta, mas eu tenho um senso de humor muito sarcástico. Então eu usava esse senso de humor, que eu falo que inclusive foi o que me salvou
com postagens no Facebook. E isso me trouxe uma linha do tempo dos acontecimentos, que uma memória talvez eu não teria conseguido resgatar pura e simplesmente usando minha memória. Então, o Facebook, o meu blog, eles me ajudaram a fazer esse passo a passo do que aconteceu, né? Juntamente, obviamente, que eu tive que lançar a mão também de todos os processos, os boletins de ocorrência, de tudo mais que aconteceu. Então, eu fui fazendo esse quebra-cabeça a partir desses meus próprios relatos. Isso me ajudou realmente muito. E o mais interessante foi que, na hora que eu fui resgatar esses textos do blog, eu não falava diretamente sobre a violência que eu vivi em casa. Eu nunca abordei isso de forma direta, mas estava ali velado nas entrelinhas. Então, na hora que eu fui construindo a história do livro, e na hora que eu fiz o paralelo e praticamente sobrepus ali os textos, eu vi que existia ali um pedido de socorro praticamente muito velado em tudo que eu colocava, né? Depois que eu conto a história e aí a pessoa lê o texto do blog, ela vai entender o que eu estava querendo dizer ali naqueles textos. Foi feito um paralelo ali bem interessante ali na hora que eu consegui sobrepor a realidade, o que aconteceu com o escrito. Você falou rapidamente da questão das suas filhas. Eu queria que você falasse demoradamente. Minhas filhas são a razão da minha vida, né? Foram elas que, inclusive, por elas que eu saí dessa situação. Porque eu queria mostrar para elas, pelo exemplo, que a vida ela é muito mais do que aquilo. Eu acho que quando a gente... eu falo que assim, o maior alucinógeno que existe é a carência, né? E tudo que a gente repete tudo que a gente não conserta. Então, eu precisei aprender para poder ensinar para as minhas filhas. Hoje em dia, eu espero que eu esteja criando meninas com uma autoestima elevada, que correm atrás dos sonhos, que não precisam da validação dos outros para entenderem quem elas são. Isso tudo é muito importante, assim. E uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, uma mulher, ela não precisa ser salva. A mulher, ela precisa ser admirada por quem ela é. Eu acho que isso é o mais importante dentro de um relacionamento. O amor, ele não é o que a gente diz, ele é o que a gente faz. Ele está muito mais nas atitudes do que nas palavras, né? O relacionamento abusivo, ele é muito baseado em castelo de areia, em sedução, são pessoas extremamente manipuladoras. Então, é preciso observar essa diferença entre fala e atitude. A coisa tem que ser coerente. Então, por isso que eu preferi ensinar minhas meninas muito mais através de um exemplo, através de uma atitude, do que de palavras. Eu descobri que as palavras, elas são boas para poder contar histórias, né? E tudo que está destruindo a gente não é amor. A mulher precisa parar de romancear, de entender que o amor tudo salva. Nem sempre o amor tudo salva, né? O amor tudo salva quando diz respeito a filhos. Num relacionamento, nem sempre, né? Engraçado você estar falando isso. Eu lembrei, sabe, de que não tem nada a ver, mas eu lembrei do primeiro momento em que eu conversei com a Rejane Dias, sua editora, e a perplexidade que ela teve, o espanto, e o interesse, né, e a decisão. Leu e falou, vou publicar, ponto. Não teve muito. Caiu Rejane lembrada num bom momento da nossa conversa. É um assunto muito atual, né? Ele é muito necessário, ele precisa vir à luz, ele precisa vir à tona. Eu acho, inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho, transportando essa sua experiência para a questão da pandemia e essa aceleração absurda de pessoas sendo abusadas dentro das suas próprias casas. O que acontece? Na verdade, o relacionamento abusivo, ele é caracterizado por um isolamento. Aquela mulher, ela é isolada, né, da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, da sociedade, ela vira uma pessoa ilhada. E ele é caracterizado pela hipervigilância.
né? Um ciúme doentio, um controle absoluto sobre todos os atos e falas daquela mulher. Ou seja, aí veio a quarentena, né? A quarentena, ela apenas colocou duas pessoas juntas e esse convívio, ele potencializou o que já acontecia, porque até então, antes da quarentena, o abuso, ele acontecia após as 18 horas, e ele acontecia nos finais de semana. Na hora que botou todo, né, o casal ali junto, isso deixou de existir, esse limite do após as 18 horas, do convívio só no final de semana, que era onde acontecia a agressão, ele deixou de acontecer e passou a acontecer de segunda a segunda, né? Porque ali eles estavam convivendo juntos ali o tempo todo. Até então, o lar, ele era considerado o lugar onde os olhos dos outros não chegam. É daí que vem a importância da gente falar, porque na hora que a gente fala sobre isso, essa mulher, ela se sente acolhida, ela começa a entender que aquilo ali não é só com ela. A violência doméstica, ela é uma coisa muito democrática, infelizmente ela atinge todas as classes sociais, né? E na hora que a gente fala, essa mulher, ela entende a importância de se falar sobre, porque na hora que a gente rompe com o silêncio, a gente perde a vergonha. Eu acho que está aí a grande cura que esse livro me trouxe, né? Na hora que a gente expõe a nossa realidade. É aquilo ali, é isso aí mesmo, e eu joguei luz sobre a vergonha. Então, isso eu acabo dando voz às mulheres que ainda não conseguiram romper com essa barreira do silêncio. Dani, estamos acabando, uma pena. Por mim, eu ficava mais uma hora aqui com você. Próximo, você vai aprender, pelo amor de Deus, a apertar a palavra gravar no ovo? Pode deixar. Fala um pouquinho do seu próximo desafio. Eu estou escrevendo o segundo livro, né? Esse segundo livro, ele é interessante porque o primeiro eu trato de um tema muito denso, com pitadas de leveza. O segundo livro não. O segundo livro é o Eu Disse Sim. Eu falo de relacionamentos saudáveis, né? Só que com pitadas de amargor, que a gente está falando de vida real, né? Então nada é um mar de rosas o tempo todo. Então, na verdade, é o volume 1, que é o Eu Disse Não, o volume 2, que vai ser o Eu Disse Sim, ambos falando sobre relações humanas, sobre relações amorosas, né? Mas em duas versões completamente diferentes, que é o relacionamento abusivo e o relacionamento saudável. Chega. Suspense. Quem quiser depois ler. Pergunta, só por curiosidade, já apareceu na sua tela, no seu telefone, no seu computador, uma experiência invertida de um homem procurando salvação? Já? Bom, vamos lá. Isso é muito importante de falar assim. Não existem só homens abusadores. Existem mulheres abusadoras. O abuso, ele acontece nas mais diversas relações humanas. Aqui eu falo sobre o relacionamento, no meu livro, né? Eu falo sobre o relacionamento hétero entre homem, abusador, mulher, vítima. Mas não, o abuso, ele existe nas relações de mãe com filhos, ele existe na relação entre chefes com funcionários, existe na relação entre amigos, ou seja, a partir do momento que existe o transtorno, né, que esse transtorno, que é o transtorno de personalidade narcisista, ele é potencializado pelo machismo, obviamente acabam tendo um número maior de homens abusadores, tá? Mas isso não quer dizer que não existam mulheres abusadoras também e nas mais diversos tipos de relação. Então, sim, já recebi pedidos de ajuda de homens passando pela situação invertida, a mulher sendo abusadora e o homem no papel ali da vítima. E de adolescentes? Muito. Afonso, é uma coisa assustadora, porque a gente acha que essa geração aí, ela está vindo mais
cabeça aberta, mais desconstruída, mas não, a gente ouve casos assim bem complexos. Inclusive, eu acredito que essa desconstrução ela tem que começar nas escolas, sabe, ensinando para os meninos e para as meninas também a identificarem esse abuso já desde muito cedo, porque ele se mostra desde do inicinho, assim. Hoje em dia, olhando para trás, eu vejo que eu tive todos os indícios desde o início, mas foi uma época que ninguém falava sobre isso. Talvez se fosse uma época como a de hoje, onde a informação ela está mais acessível, talvez eu não tivesse caído nessa esparrela, né, da forma como eu caí por tantos anos. Eu acho que a informação, nesse caso, ela salva. Então, eu tive uma ideia boa aqui, vou até falar. O próximo livro, o terceiro, pode se chamar Eu Disse Talvez. Porque a educação é aquele momento do talvez, né? É o momento de posso ou não posso fazer. Acaba fazendo. Que outra ideia. Coitada da Rejane, vai sofrer com a gente demais. Ô, Dani, muito obrigado. Essa eu que agradeço. Conversa tão boa. Obrigada. E eu queria te dar os parabéns pelos 35 anos, né, do Sempre um Papo. Isso é quase um ato de resistência aí num país onde tão pouca gente lê. E eu não sei se você sabe, é bodas de coral. Não sabia. Coral. Bodas de coral. O coral, os corais marinhos, eles levam anos, né, até se constituírem totalmente. Então, chama bodas de coral exatamente por causa disso, porque ele simboliza o amadurecimento do relacionamento. Então, parabéns pelas suas bodas de coral, né, por esse projeto maravilhoso que é Sempre um Papo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Dani. Muito obrigado às pessoas que assistiram, aos que assistiram daqui para frente. A gente falou sobre o livro Eu Disse Não, escrito pela Daniela Shannon. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Boa noite.